Vou voltar aqui, que eu tenho que explicar um negócio. Ó. Ali já expliquei absolutismo, poder político do czar, Nicolau II, tá? Mas agora eu tenho que explicar para vocês que começa a surgir no início do século XX uma oposição ao czar. Veja, a Rússia começa a sofrer uma oposição logo no início do século XX de um chamado partido... vamos lá, o nome do partido está aí embaixo. Partido Operário Social Democrata, o POSD. De novo, Partido Operário Social Democrata. Percebam que o nome Partido Operário é um tanto quanto, vamos dizer assim, é curioso. Por quê? Porque a Rússia, se tinha uma coisa na Rússia que não existia em grande quantidade, era empresas, indústrias, quer dizer, e operários. A Rússia era um país camponês, lembra dos mujiks, tá? Então é bem curioso o nome do partido ser Partido Operário Social Democrata, porque se tem uma coisa que ainda não existe em grande profusão ali, em número, é operários. A Rússia era um camponês, tá? Mas isso é uma curiosidade. Agora, ó, cuidado que é nessa confusão que muitos alunos caem. Dentro do partido POSD, dentro deste partido de oposição ao czar, o Partido Operário Social Democrata, tinha um grupo, na verdade tinha duas facções, tá? Então, dentro desse partido, tinha um grupo pequeno, minoritário, chamado mencheviques, que está aí no slide. Né? A palavra menchevique é uma palavra russa. A palavra menchevique significa minoria, tá? Então, também chamado de o grupo branco. Eles são o grupo branco, não está aí essa informação, mas enfim. Vamos lá. Eles eram liderados por Plekhanov, por Martov. Deixa eu ver se tem imagem deles aqui. Tem. Esse é o grupo todo, tá, gente? Na foto aqui, esse é todo o partido POSD. Aqui estão as grandes mentes do partido POSD. E aqui estão só os líderes dos grupinhos chamados menchevique. É uma facçãozinha dentro do POSD, tá? Ou seja, o POSD tinha dois grupos que não batiam em algumas ideias. Então eles meio que se dividiram em dois grupinhos dentro do POSD, tá bom? Então esse é o grupo branco. Esses são os líderes mencheviques aí, tá? O Plekhanov e o Martov. Esse grupo menchevique, eles eram compostos por algo que aparentemente é contraditório dentro das ideias socialistas. Ou seja, eles eram compostos por uma burguesia marxista. É contraditório. Tá? Então, deixa eu explicar aqui para não fazer uma confusão em vocês. Vocês têm que estar bem afiados nas aulas de sociologia e nas aulas de socialismo e de filosofia, claro, para entender isso que eu vou explicar aqui, gente. Tá? Então, eu espero que o aluno já tenha um entendimento do que é socialismo, o que é marxismo, quem é Karl Marx, senão não vai conseguir entender. E aí não é culpa minha, isso é uma coisa que vocês têm que desenvolver nas outras matérias, tá? Vamos lá. Só para lembrar, a teoria marxista dizia que o socialismo só poderia se desenvolver após o pleno desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Ou seja, então era necessário que primeiro o capitalismo se desenvolvesse naquele território, para depois surgisse o socialismo como etapa de transição, para depois o comunismo. Tá? Então, veja, nas palavras de Karl Marx, no marxismo, né, no socialismo de Karl Marx, então o marxismo afirma que antes do socialismo é necessário que desenvolver plenamente as forças produtivas capitalistas, ou seja, o capitalismo tem que estar lá nas alturas naquele país. Tá? Sem isso, seria impossível desenvolver o socialismo em um país totalmente ou em sua maioria agrária. Então, se for parar para pensar assim, né, historicamente falando, o processo que derruba o absolutismo e que substitui uma economia agroexportadora por uma economia industrial são as revoluções burguesas, correto? Mas a Rússia ainda não havia passado por uma revolução burguesa. Portanto, a Rússia ainda não tinha um sistema econômico em sua predominância industrial. Como já citei, a Rússia era uma economia agroexportadora. Eis que vem aí, pessoal, uma das maiores contradições. Se for parar para pensar que o socialismo de fato ocorra num país que o sistema industrial já esteja lá na altura, lá em cima, né? Ou seja, onde a agroexportação já foi substituída pela economia industrial, então só é possível existir socialismo de acordo com Karl Marx nesse clima, nesse cenário. Então, nunca existiu socialismo no mundo. Por quê? Essa é uma análise que muitos historiadores fazem. A Rússia, quando ocorreu a Revolução Socialista dela de 17, a Rússia ainda era agroexportadora, não era uma economia plenamente industrial.
Cuba, quando passa por isso também lá em 59, também não era uma economia industrial plena, tá? Vietnã, a China em 49, ou seja, todos esses territórios ainda não haviam se tornado assim plenamente as forças produtoras capitalistas, não era um sistema econômico industrial alto. Então, todo esse socialismo que ocorreu nesses países tem que ter aspas. Porque se for para ser um socialismo de Karl Marx, um socialismo pleno mesmo, ele ocorreu de maneira então errônea. Porque primeiro deveria, nesses territórios que eu citei, ter desenvolvido a economia industrial plena, para daí então ter o socialismo e depois caminhar para o comunismo. E elas quebraram isso. Tipo a Coreia do Norte, por exemplo. No início de tudo, ela não era industrial, ela era agroexportadora também. E esses mencheviques, o que eles querem? Olha só. Esses mencheviques, eles querem o quê? Eles vão utilizar o marxismo como uma teoria para acelerar e demonstrar a necessidade de uma revolução burguesa. Então, o que dizem esses mencheviques, esses dois líderes aí? Eles dizem, o primeiro, uma revolução burguesa, vamos lutar por uma revolução burguesa, e com ela o fim do absolutismo. Ótimo. E depois o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas para então chegar ao socialismo. Olha o que eles querem. Vamos lutar vamos grudar todo mundo do partido, vamos lutar, vamos nas ruas, vamos desenvolver aí uma revolução burguesa para então derrubar o absolutismo do czar. E aí a gente vai desenvolvendo, depois a gente vai para o socialismo. Só que aí, pessoal, como esse grupo é bem burguesinho, um outro grupo do partido começou a ficar com medo. Falei, quem me diz que esses caras, depois que chegarem à revolução burguesa, que é vantagem para eles, que são burgueses, quem me diz que de fato eles vão depois encaminhar para o socialismo? Uma vez que o absolutismo já caiu, uma vez que eles estão no poder, quem me diz que eles não vão fazer a ditadura deles depois? Então, com este medo se formou um outro grupo, o grupo dos bolcheviques. É aí que o Lenin está, tá? Então, outro grupo chamado, grupo em russo de majoritário, né, que significa bolchevique, ele era composto pelos chamados vermelhos. Se os mencheviques eram os brancos, os bolcheviques eram os vermelhos. Por que eu falo isso? Porque pode parecer charge na Rússia com essas bandeiras em vestibular. E aí é só lembrar que o branco é o menchevique e o vermelho é o bolchevique. Então esse grupo é liderado por Lenin. Tá? Lenin, em um livro chamado O Que Fazer, que está aí do lado, aí, ele propõe uma teoria chamada leninismo-marxismo. Vamos lá. Essa teoria previa que a possibilidade de realizar o socialismo no país sem antes ter revolução burguesa como uma etapa. Tá? Então, para Lenin, então seria possível o quê? Pular a revolução burguesa como uma etapa que precede o socialismo. Né? Para ele não seria possível, segundo o leninismo-marxismo, a realização do socialismo em países agrários como a própria Rússia. Né? Então, há uma quebra da lógica lá de Karl Marx. Né? E também, como eu já expliquei aqui, para ele não há essa garantia dos mencheviques de que, de fato, depois que eles tornarem uma revolução burguesa, que eles vão se encaminhar para o socialismo. Né? Então, para ele, segundo ele, era possível sim chegar ao socialismo sem uma revolução burguesa. Então, esse socialismo que ocorreu na Rússia não seria o socialismo pleno do Marx. Então, a gente tem um nome para isso, pessoal. Deixa eu marcar aqui. Um nome para isso, se você quer em vestibular, lá, teoria. Leninismo-marxismo. Leninismo-marxismo. Por quê? Marxismo por quê? Porque é socialismo. Mas leninismo por quê? Porque Lenin cortou uma etapa do Marx. Marx dizia que antes de ser socialista, um país tinha que passar por uma revolução burguesa. Mas nós vimos aqui que o Lenin tem um temor dos mencheviques, né? Tem um pequeno medinho aí. Então ele faz o quê? Ele pula essa etapa. Então é um socialismo com uma mistura de ideias de Karl Marx e uma mistura de ideias de Lenin. Então nós chamamos isso de leninismo marxista. Se for parar para pensar, todos os países que nós chamamos hoje de socialistas, eles na verdade são leninistas marxistas e não socialistas puramente. Porque todos eles pularam a etapa da Revolução Burguesa. Todos. Tá bom?